Como é que as ações da Klabin vão te deixar rico? Aliás, será que ações da Klabin podem te deixar rico? E se sim, quanto que você precisaria investir em Klabin para que com os dividendos você tivesse uma renda passiva bem grande, uma renda passiva que fosse te garantir a tranquilidade e a liberdade financeira? Esse tema do vídeo de hoje, num momento muito oportuno, porque a gente sabe que Klabin é uma ação muito popular e a gente passa por um período em que a cotação vem caindo cerca de 10% somente nos últimos 6 meses e tem analista dizendo, abre aspas, não compre Klabin, pelo menos não agora. E aí a dúvida em muitos investidores é, poxa, será que a situação piorou? Será que eu devo vender as minhas ações? Ou ainda, não, pô, será que agora não é justamente o momento de comprar mais Klabin e acelerar essa jornada de construção de riqueza? Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, primeiro te trazendo um contexto sobre o que está acontecendo com a Klabin, depois fazendo algumas simulações de como o Klabin te deixaria rico, te geraria uma grande renda passiva. Então presta muita atenção e se você tiver ações da Klabin, já deixa o dedo aqui no like, se não tiver também, e deixa teu comentário dizendo o que você espera, o que você pensa aí de Klabin, beleza? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com a empresa Klabin e, consequentemente, vamos entender o que está guiando aí a oscilação das cotações das ações de código KLBM. Se você der uma olhada, nos últimos 6 meses a cotação caiu cerca de 8%, mesmo considerando o pagamento de dividendos. E nos últimos 12 meses o que a gente vê é a ação meio que parada, né? Meio que andando de lado. Se comparar, por exemplo, com o gráfico do Google Finance, que não leva em consideração o reinvestimento de dividendos, a gente vê uma queda de cerca de 3% no último ano. Por que isso está acontecendo? Eu quero destacar aqui 4 fatores, mas antes um rápido contexto, né? Caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, caso você não saiba, a Klabin ela é uma empresa que é considerada a maior produtora e exportadora de papéis no Brasil. E a Klabin faz basicamente um processo completo, verticalizado, tá? Vai desde o plantio das árvores até a produção da celulose, de embalagens, de papelão, de cartões, enfim, ela faz tudo. E assim como tantas outras ações aqui no nosso mercado brasileiro, ela sofre influência grande de uma commodity, né? E o mercado dela, por ser comoditizado, que eu estou falando do mercado de papel, é um mercado cíclico e basicamente a cotação aí de celulose, a cotação das suas matérias-primas acabam gerando impacto também na cotação da Klabin. Dito isso, tá? Eu quero destacar 4 pontos do que vem acontecendo recentemente, né? Primeiro, a mudança da controladora, depois quero falar sobre os resultados recentes de Klabin, depois quero falar sobre as despesas financeiras e também sobre o endividamento de Klabin. Vou começar com a mudança na controladora. Que história é essa? Bom, até pouco tempo atrás, a Niblac Participações tinha um percentual relevante na companhia e agora a Klabin Irmãos e Companhia incorporou a Niblac e passou a ter 52% das ações ordinárias da Klabin. Ramiro, essa mudança é relevante, agora é outro controlador? Não, essa mudança não é tão relevante assim, porque se você for ver a Niblac, né, a antiga controladora que foi extinta, tinha como sócios aí família Klabin. Mas como isso é algo que você deve ter visto na imprensa, vale trazer aqui e vamos já direto para o segundo ponto, que são os resultados mais recentes da Klabin. Tá? Na média, os analistas de investimentos que cobrem empresas na bolsa, que são chamados de analistas sell-side, eles projetavam um lucro para a Klabin de cerca de 727 milhões no período, tá? Aqui me referindo ao segundo trimestre desse ano. E o que a empresa reportou de lucro efetivamente foi o valor de 315 milhões de reais de lucratividade, ou seja, menos da metade do que era esperado. Se você está se desesperando com isso, pensando, meu Deus, o pessoal errou feio, fica bem tranquilo, que tem um motivo bem claro aqui por trás disso, tá? Mas antes, te liga só que esse número aqui representa uma queda de cerca de 31% ante ao trimestre anterior e 68% ante ao mesmo período de 2023. E sempre que a gente olha direto para o lucro líquido, a gente pode estar deixando de enxergar parte da história, tá? Até porque entre o resultado operacional da empresa, tá? Que é uma linha chamada de EBIT, um demonstrativo do resultado de exercício, e o lucro líquido, tem muitas vezes itens que não são recorrentes ou que não têm impacto direto na operação ou no caixa da empresa. E se a gente for ver aqui o do resultado de Klabin quebrado, começando a olhar pela receita, você vai ver que a receita cresceu, foi 12% a mais no trimestre contra trimestre, no ano contra ano. Você pode ver também que o EBITDA ajustado, ele também cresceu. Aí cerca de 24% na comparação com o trimestre anterior e 53% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Então, se a receita subiu e o lucro caiu, onde é que está o furo? O furo está no terceiro ponto que eu quero tratar aqui, que é a parte de despesas financeiras, de resultado financeiro. Bom, os custos variáveis com produtos cresceram cerca de 6%, gasto com pessoal também. As despesas com vendas cresceram aí 20% no comparativo anual. Mas foi na parte de receitas financeiras que a Klabin tomou um tombo. Tanto na parte de depreciação, exaustão e amortização, quanto na parte de despesas financeiras líquidas. Sendo que no segundo trimestre de 2023 a gente tinha tido um resultado positivo financeiro líquido e nesse segundo trimestre foi um resultado negativo de 563 milhões. Só isso aqui é uma questão que não tem tanto impacto operacional. Não à toa, a cotação da Klabin ela não despencou recentemente. E aqui ainda queria passar pelo quarto ponto, que é o endividamento. O endividamento da Klabin ele cresceu no período, em termos absolutos, só que como o EBITDA ajustado da empresa cresceu tanto, cresceu aí 53%, a relação de dívida líquida com EBITDA chegou a cair um pouco. Mesmo com a dívida líquida crescendo mais de 2 bilhões de reais no período, a relação entre dívida líquida e EBITDA ficou ali na faixa de 3,5 vezes, que ainda assim não é um patamar muito baixo, tá meio que ali no limite do aceitável, falando de regras gerais aqui do mercado. Agora, embora o resultado da Klabin tenha sido bastante impactado por uma questão financeira, não tem relação direta com as operações, o fato é que o lucro líquido foi menor e é do lucro líquido que a empresa tem espaço para distribuir parte ou todo esse lucro como dividendos. E aí diferentes investidores que focam em selecionar boas pagadoras de dividendos têm diferentes estratégias e nós aqui no Clube do Valor temos uma estratégia que preza pela consistência, tanto do lucro líquido quanto do pagamento de dividendos. Vou te mostrar um pouco melhor essa estratégia, te mostrar até se Klabin passaria ou não por essa estratégia e fazer algumas simulações considerando o dividendo histórico e eventualmente um dividendo projetado de Klabin. E para essas simulações eu vou usar como exemplo a carteira desse investidor aqui, que passou recentemente por uma sessão de consultoria de investimentos gratuita no Clube do Valor, nos apresentou uma carteira que tinha mais de 300 mil reais investidos somente em Klabin. Esse investidor aqui, diga-se de passagem, ele comentou conosco que tinha Klabin porque o Barsi também tem Klabin, que ele confia muito no Barsi. De fato, o Barsi é um grande investidor. Só que o fato é que quando a gente questionou, o dono dessa carteira disse que não sabia exatamente o que ele faria com as ações da Klabin. Se ele compraria mais nessa queda mais recente, ou se ele manteria ela ali como neutro, meio que sem comprar nem vender. Não tinha nenhum plano para quando vender essas ações. Isso acaba sendo algo extremamente comum. A gente presta algumas sessões de consultoria gratuitas por semana e a maioria dos investidores que chegam nessa consultoria, eles sentem falta de uma estratégia clara para guiar suas decisões de investimento. Se você também sente falta de ter uma estratégia clara para guiar suas decisões de investimentos, ou sente ainda que não tem muito conhecimento para tomar boas decisões, ou ainda que te falta tempo para tomar decisões com o cuidado necessário que o teu patrimônio aí necessita, o que eu quero te fazer aqui é te oferecer para que você tenha essa conversa. Acesso a uma consultoria de investimentos, uma reunião gratuita, um serviço que a maioria dos investidores paga milhares de reais por mês para ter. Então, se você quiser ter acesso a essa conversa com um especialista aqui do Clube do Valor, é só apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, ou ainda é só clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e agendar uma conversa aqui conosco. Lembrando que essa conversa, ela costuma ser muito elogiada por quem passa por ela, como o caso desse investidor que nos mandou essa mensagem que está na tela, beleza? Então, só apontar aí para o QR Code, agendar a sua sessão, enquanto eu estou fazendo aqui algumas simulações de como o Klabin pode te deixar rico. Quanto será que é preciso você ter de ações da Klabin para ter um bom fluxo de caixa aí só com seus dividendos? Vamos olhar isso aqui de perto, tá? E vamos começar olhando para o dividend yield da Klabin mais recente. Você pode ver nessa imagem aqui que esse dividendo ele tem se mantido estável aí desde 2022 e antes disso teve uma queda ali entre 2020 e 2021. Por outro lado, o payout da empresa cresceu de forma constante nos últimos 5 anos. E verdade seja dita, o que a gente olha atualmente aqui no Clube do Valor são esses 5 critérios aqui. Primeiro, a gente corta aí empresas com menor liquidez. Depois, a gente olha apenas para empresas que distribuíram dividendos com consistência nos últimos 5 anos. Depois, a gente ordena essas empresas por aquelas com maior dividend yield médio dos últimos 3 anos. E a gente ainda corta empresas que deram prejuízo no último trimestre ou nos últimos 12 meses. Perceba que são todos filtros quantitativos que não dependem de a gente olhar para o que outros investidores estão fazendo e que nos trazem regras muito claras de quando comprar uma ação, quando manter e quando vender. E esses filtros, por serem todos matemáticos, eles foram possíveis de serem testados no passado. Pode ver aqui nesse gráfico, mostra o desempenho da nossa estratégia de dividendos, que a gente chama de máquina de dividendos. O importante é a diversificação.
Ninguém aqui tem uma só ação para tentar ficar rico, ninguém coloca tudo em Klabin ou em qualquer outra ação. Na verdade, a gente diversifica em 10 diferentes ações. E se você quiser, antes de qualquer coisa, conhecer melhor essa estratégia e conhecer 7 empresas muito bem ranqueadas aí entre as boas pagadoras de dividendos, aperta aqui no primeiro link. Segundo link aqui na descrição. E aí você vai poder fazer um download totalmente gratuito, um e-book completo, explicando essa estratégia e revelando várias ações aí boas pagadoras. Beleza? Agora vou fazer uma série de simulações para mostrar quanto você tenderia a receber de fluxo de caixa em termos de dividendos de Klabin em diferentes cenários, com diferentes quantias investidas. Para isso, vamos olhar aqui que Klabin pagou uma média de R$ 1,25 de dividendo por ação nos últimos 12 meses, e essa média aí nos últimos 3 anos foi na faixa de R$ 1,20 por ação. Vou começar aqui com a posição do nosso inscrito, Nosso inscrito que tem aí cerca de R$300 mil em Klabin, olhando aqui para essas médias de 12 e 36 meses, que são muito similares, é cerca de 6% ao ano. Esse cara aqui receberia, ou tendeu a receber nos últimos anos, uma média de R$17 mil de dividendos todos os anos, ou seja, cerca de R$ 1.500 por mês. Agora, se esse cara aqui quisesse começar a receber uma renda passiva maior, de R$10 mil por mês, ou seja, R$120 mil por ano, usando essas mesmas variáveis, essa projeção de dividend yield de 6%, que é uma projeção bastante pé no chão, ela não é muito arrojada, nem extremamente conservadora, acho que ela tem potencial de ser bem realista. Então, nesse caso aqui, a gente está falando que esse cara tem que ter cerca de R$2 milhões investidos em Klabin. E ainda, se esse cara quiser receber R$1 milhão por ano, só com dividendos de Klabin, considerando essas mesmas variáveis aqui, a gente está falando de um patrimônio de cerca de 16, quase 17 milhões de reais. É claro que existem vários outros fatores aqui, Você pode achar que Klabin tem um potencial de, além de distribuir 6% ao ano de dividendos, crescer sua cotação bastante. Você pode estar na fase de acumulação patrimonial e reinvestir os dividendos. Enfim, tem vários pontos para ser levado em consideração, mas como o Klabin tem uma média de dividendo recente e de médio prazo de 6%, as projeções aqui relativamente coerentes para te ter mais ou menos uma ideia do que quer enriquecer com uma ação ou investindo em ações. Agora, minha opinião sobre isso é que esse negócio de tal ação vai te deixar rico é algo que você deve ter muito cuidado para não dizer que é uma balela. A gente sabe aqui na área de marketing que isso aqui dá clique, que as pessoas querem ficar ricas com uma ação, mas agora que eu já te dei muita informação, eu queria te falar a real de que investir em uma única ação é algo que a gente não aconselha a ninguém, a nenhum cliente nosso. Isso aqui é extremamente arriscado, e mesmo que essa ação seja uma ação líder de mercado como a Klabin, que seja uma ação centenária como a Klabin, que seja uma ação num setor bom como a Klabin, pode dar um problema danado. Então é muito importante aqui você não almejar ficar rico com uma única ação, e sim de forma diversificada, pensar no teu patrimônio como um todo e mais, entender que o que enriquece mesmo é o trabalho, e que investimentos eles servem para você proteger o patrimônio formado com o seu trabalho, formado empreendendo ou sendo um profissional muito bem remunerado, e multiplicar esse patrimônio. Aí sim que funciona bem. Não comprar aquela ação que vai subir 10.000%, te deixar muito rico, aquela cripto pouco conhecida que ninguém conhece. Só eu que vou te vender um relatório dizendo qual é ganhar muito dinheiro com essa cripto. Não é sobre isso. E assim, fazendo projeções aqui do que você pode ter de retorno investindo apenas em ações, mas numa carteira diversificada e usando a própria máquina de dividendos, o que a gente teria aqui de resultado? Nos últimos 10 anos, um retorno já descontado de taxas, de imposto de renda, de inflação, de cerca de 10-11% ao ano, mas com um bom nível de risco. Aí, projetando esse retorno de 10,9% ao ano para o futuro, estaria falando que R$300 mil tornariam cerca de R$1,5 milhão, o equivalente, e que isso poderia gerar uma renda passiva de cerca de R$7.500 por mês. É outra projeção que você pode fazer, aqui um pouquinho mais arrojada, mas para você entender onde é que seu patrimônio pode chegar com bons investimentos. Estou mostrando uma carteira bem mais arriscada, que é uma carteira somente de ações brasileiras. Eu gosto muito da ideia de diversificar o seu patrimônio. Eu, que sou investidor arrojado, diversifico em 3 classes de ativos por longo prazo, que são, além de ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários. E todos os nossos clientes aqui diversificam bastante, porque eles estão no jogo de preservação patrimonial e multiplicação de longo prazo. Dito isso, mesmo que se você fosse montar uma carteira só com boas pagadoras de dividendos e seguisse a nossa estratégia, nesse caso o Klabin não estaria entre as 10 melhores ranqueadas, estaria na posição 30
do nosso ranking, melhor que muitas ações, mas ainda não no top 10. A grande conclusão é que o que te deixa rico, o que vai te deixar rico, do meu ponto de vista, é você ganhar dinheiro ao longo da sua vida, poupar com consistência e investir com uma boa estratégia que diversifica melhor todo o seu patrimônio, uma estratégia que te proteja de perdas permanentes patrimoniais, para que você consiga seguir por bastante tempo. Além disso tudo, sempre lembrar da constância de fazer aportes todos os meses. Beleza? Falando em estratégia, se você sente que não tem uma estratégia para guiar as suas decisões ou se você está insatisfeito com o método que tu usa atualmente para selecionar ações e para construir riqueza no mercado financeiro, aperta aqui e agenda agora mesmo uma consultoria gratuita de investimentos com alguém da nossa equipe. Se você quiser seguir aqui no YouTube, aperta aqui para assistir um vídeo complementar a esse. Grande abraço e até mais!